Sejam todos bem-vindos, é uma grande alegria para nós poder receber a todos aqui. Sejam bem-vindos a esta casa de oração. E nós já temos a presença do Tato aqui, mas ele vai ser apresentado depois, com mais detalhes. E nós agora vamos ter a apresentação do Coral Música e Paz. E a regente Adete nos passou aqui as canções. Tanta luz do coração, natureza, tributo ao sertão, nada me separa desse amor. Então são 4 canções que o coral vai trazer para nós, e é sempre um momento especial para nós aqui, porque o coral ele prepara o ambiente para nós, traz aquela tranquilidade, aquela harmonia, aquele sentimento de paz, né? Então passamos para o coral para que possa trazer as canções para nós. Caridade, caridade, tanta luz no coração, estrela de amor que brilha, clareando a escuridão. Olha um pouco de água pura, olha um pedaço de pão, olha o sorriso de paz na alegria
Vem ver se existe no mundo lugar mais bonito. Vem ver o amor que aqui nasce é maior que o infinito. Vem ver todo o verde da terra nascendo no chão. Vem ver o poeta inspirado cantando o sertão. Vem ver a harmonia de cores pintando a terra e o sol colorindo distante esse imenso rincão. Vem ver uma flor que se abre em ternura sincera. Foi Deus quem me fez tão feliz por nascer no sertão. Vem ver quantas aves voando, pousando na mata. Vem ver o murmúrio das águas na linda cascata. Vem ver o caboclo voltando e a tarde caindo. Vem ver a morena queimada esperando, sorrindo. Vem ver onde nasce a riqueza que move o progresso e ter a certeza que tudo começa no chão. Porque o roceiro bem sabe que todo sucesso está nessa hora divina que é o sertão.
Queremos, em nome da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, dar boas-vindas a cada um de vocês, que hoje se reúnem para esse momento de estudo e reflexão. É com grande alegria que recebemos o palestrante da noite, nosso irmão Tato Save, da cidade de Bauru, que compartilhará conosco suas reflexões e ensinamentos sobre a caridade moral. Expressamos nosso sincero agradecimento à União Espírita Allan Kardec, que gentilmente cedeu esse espaço para a realização dessa atividade. E também agradecer a participação mais do que especial do Coral Música e Paz. Dito isso, quero então convidar o palestrante, o Tato, juntamente aí com o presidente da USE, o Fábio Aguilar, que subam ao palco e dê início à atividade de hoje. Tato Save é cirurgião dentista e palestrante espírita que divulga a doutrina espírita através de palestras do canal do YouTube Tato Save Espiritismo, Ciência e Filosofia e de um podcast no Spotify. Ele atua como esclarecedor de reuniões mediúnicas e já palestrou em eventos no Brasil e no exterior. Suas apresentações abordam temas como a vida após a morte, o autoconhecimento, a felicidade e a responsabilidade do indivíduo na vida. Que possamos todos juntos aproveitar esse momento de aprendizado, fortalecendo nossa fé e nosso compromisso com a mensagem consoladora do Espiritismo. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Felicidade, né? Ouvir o coral mais uma vez. Muito obrigado a todas vocês, sempre, viu? Muito obrigado. Vamos nesse momento, então, elevarmos os pensamentos até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso bondoso e amado Mestre, para pedir a proteção e o amparo a cada um de nós, que possamos ser fortalecidos nas nossas vidas, nos momentos em que passamos, e pedimos, Divino Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs, que por uma razão ou outra não puderam estar presentes aqui neste momento, que o Senhor possa, como sempre o faz, Senhor, abençoar e iluminar o nosso querido palestrante da noite. E neste momento, Senhor Jesus, nós vos pedimos pela paz mundial, pela paz das nações. Nós vos pedimos, Senhor, pelos governantes, para que tenham, Senhor Jesus, sabedoria. E neste momento, Senhor, sabedores que somos, que a paz se inicia dentro dos nossos corações. Nós vos pedimos, Senhor Jesus, o teu amparo, a tua proteção, a tua misericórdia. Obrigado, Mestre querido, e neste momento, através da oração que o Senhor nos ensinasses a orar, agradecemos e damos pela continuidade dos trabalhos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Uma boa exposição, meu irmão. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado por vocês terem vindo, pessoal. Uma alegria muito grande reencontrar vocês. Ir de Bauru para cá é muito prazeroso e ver tantos amigos tão imbuídos no mesmo ideal que eu trago no meu coração, com tanta sinceridade, compartilhando com vocês esse ensino que nossa doutrina espírita nos dá de graça, nos oferece para a nossa felicidade. É a minha primeira vez aqui na casa, em Tupã, como palestrante, e eu preciso avisar vocês de um combinado que eu tenho com o mundo espiritual quando vou viajar para fazer uma palestra. Eu não posso descumprir o combinado. Pela primeira vez que eu fui convidado para fazer uma palestra fora, fiz uma prece
e perguntei se eu deveria aceitar, se eu tinha condição de fazer. Ele disse que sim, poderia fazer, mas que respeitasse esse mandamento. Qual? De que o tempo da palestra, a duração dela, nunca poderia ser menor que o tempo da minha viagem. Você começa, parece que é sério o negócio, né? Da minha cidade até lá, em Bauru, Tupã, dá 2h20, mais ou menos. Brincadeira, pessoal, vamos fazer uma palestra de 50 minutos, 1 hora, o tempo que é dirigido para a mensagem ser passada. Conversando com o Fábio, meu parceiro, meu grande amigo, obrigado, ofereci alguns temas e foi escolhido esse, eu acho que tudo certo, tudo combinado, para que nós pensemos nesse assunto, pratiquemos essa virtude oferecida para nós cristãos. Pessoal, se nós fôssemos fazer uma bandeira, que o Espiritismo deveria ter uma bandeira como um estandarte, só pela ideia, e que alguém desse a ideia de que nós deveríamos escrever uma frase na bandeira, como ordem e progresso na nossa bandeira brasileira. O que vocês acham que mais sintetiza o Espiritismo? O que vocês acham que mais representa como uma atitude primeira que nós deveríamos tomar? Para não gastarmos muito tempo, eu imagino que seja fora da caridade não há salvação. Sim, essa... Tá perto? Pode sim. Obrigado, tá ótimo. Essa frase é muito profunda, trazida por Allan Kardec, nos oferecendo esse comportamento, um comportamento caridoso, um comportamento para nos melhorar e viver bem em sociedade. E eu, ao estudar a doutrina espírita, percebi nos ensinamentos que existe modos diferentes de se fazer caridade, e que se eu perguntar para qualquer pessoa o que é caridade, vem-se a ideia de matar a fome, de dar o dinheiro, de dar um remédio, de comprar o material escolar da filha da funcionária, fazer qualquer coisa material, e realmente é uma parte dela, mas essa é uma parte muito simplória e muito fácil de fazer. Se queremos mudar, precisamos ir além. A caridade, segundo entendia Jesus, e Allan Kardec assim perguntou na questão 886 do Livro dos Espíritos, como entendia o verdadeiro sentido da caridade o Mestre Jesus. Notem que Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Já dá para entender o que ele quer dos espíritos superiores, mas ele coloca: segundo Jesus, como entendia o nosso Mestre. E a resposta é tríplice: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Note que ele nem menciona matar a fome, talvez esteja ali incluído, mas então, se somos espíritos, temos como uma bandeira essa frase, deveríamos talvez praticar esse comportamento. E convido todos vocês presentes, todos que estão assistindo pelo YouTube, que entenda que viver no planeta Terra é submeter-se a vários testes que nos provam, que nos incomodam muitas vezes, mas que devemos de responder às pessoas, principalmente a Deus, querendo melhorar, querendo mudar de comportamento. E eu trouxe caridade moral na prática para entender o que está na teoria. E é possível atender esse pedido? Porque não é um pedido simples, pessoal. É um pedido extremamente difícil para qualquer um que está aqui dentro. E eu digo qualquer um que está aqui dentro por quê? Porque um sábado à noite você está num centro espírita, em vez de estar se preparando para ir para um cinema, para uma balada, para um barzinho, ou encomendando coisas para beber em casa, são pessoas que talvez sejam mais aptas a ouvir o que a doutrina espírita está oferecendo para a gente. E eu digo de coração, sair de Bauru, gastando ali 2h30 mais ou menos para chegar, significa que eu vou ficar mais de 5 horas na estrada. Esse propósito para mim é muito significativo, é muito importante. Eu gostaria que meu filho, ao apresentar o pai dele, falasse: meu pai é um homem que defende o pensamento espírita. Para mim, eu gostaria de ser apresentado como alguém que é espírita, que é palestrante, que luta por esse ideal, na prática e na teoria, espalhando esse conhecimento.
E há muito tempo já, quando a gente começa a pensar em caridade, pensar em espiritismo, e quando você se torna espírita, parece que você começa a querer fazer muita caridade, é ideal, é correto. Mas eu tive um acontecimento na minha vida que tocou para mim como às vezes eu devo fazer a caridade e entender que ela vem mais de mim do que como ele receberá. Eu ofereço alguma coisa, você pode aceitar ou não. Eu ofereço um copo d'água a quem tem sede. Você tem uma escolha, ou bebe ou não bebe. Você às vezes está vendo que está por um caminho ruim e alguém te mostra o caminho correto, mas é ele que decide ir ou não. O nosso comportamento como seres caridosos moralmente deve ser na prática, no exemplo que eu tenho, mas deixar que o nosso irmão escolha, decida na hora correta dele. A caridade não pode ser obrigatória. Se eu obrigar alguém, sempre que for pedido na rua uma esmola, a dar, a ponto de um policial, de um fiscal, vendo que não foi dado, me prender ou me punir, ele tira a possibilidade de eu fazer caridade. A caridade é íntima, é do coração. E por isso, oferecida por Jesus, ele orienta que você faça a caridade, ele não te obriga, mas ele demonstra que há um caminho, há um longo caminho a se trilhar, e que sendo caridoso, você viverá muito melhor e encontrará logo o que queremos, que é a felicidade. O que aconteceu comigo nesse episódio que eu vou contar, eu estava num semáforo e veio um rapaz jovem, na época até mais jovem que eu, e foi direto: Senhor, o senhor pode me dar R$10 para eu comprar uma feijoada e tomar uma pinga? Ele foi bem claro. Falei, puxa, que rapaz sincero. Abri minha carteira, não tinha R$10, tinha uma nota de 5 e algumas outras notas maiores. Eu peguei a de 5 e falei, amigo, eu vou lhe dar o dinheiro da feijoada, metade está aqui. Ele pegou, oh, que maravilha, obrigado, já tenho o dinheiro da pinga, só falta para a feijoada, para o almoço. Eu fiquei incomodado com aquela ousadia. Eu dei para feijoada, não é para você comprar pinga. Mas aí é que estava o meu engano, o meu pouco entendimento sobre querer fazer alguma coisa. Se eu venho a um centro espírita fazer a palestra, eu convido alguém para vir, mas se ele não vier, tudo bem. Eu não posso me magoar, eu não posso forçá-lo se ele quiser ir para um bar e encher a cara. Eu demonstro para mim, na minha vida, que ser caridoso, que estudar a doutrina, ou que viver assim, tem me feito bem, tem sido melhor. Eu quero passar isso à pessoa que mais amo no planeta Terra, que é meu filho Henrique, e mostrar para ele que eu escolhi esse caminho para mim e gostaria que ele segui-lo, mas se ele achar melhor não, a caridade está em respeitar também esse posicionamento. E é nessa falta de respeito, nessa falta de entendimento, que cada um tem um nível evolutivo, que cada um tem um conhecimento, é que vem os atritos e que nós não sabemos comportar com esses atritos que vocês têm dentro de casa. Eu sei, pessoal, que muitos de vocês têm personal trainers na academia, mas sei que todos têm personal trainers em casa. Como assim? Personal trainers da paciência, personal trainers da tolerância, do respeito, de engolir aquele sapo grande, ou seja, pessoas que nos testam, que incomodam, que tiram de mim esforço para me manter com o emocional pelo menos no nível razoável. Essas pessoas estão ali e precisam do nosso exemplo como seres espíritas, estudiosos, caridosos, em manter-se com um padrão emocional elevado. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque a mensagem que é trazida do que é caridade moral vai surpreender vocês, apesar que não era para surpreender, porque ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo onde Allan Kardec escolheu para explicar o que é caridade moral, e um espírito chamado Rosália vem trazer a mensagem para ele, e ele decide, com toda a sua sabedoria, em colocar num dos livros mais importantes da humanidade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante, antes um pouquinho, o que está na questão 781, um comentário de Allan Kardec sobre estar na Terra, sobre evoluir.
Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor a esta lei. Nós não temos poder para parar com a evolução, nem com a nossa, nem com a do outro. Eu não tenho poder para fazer o outro evoluir, eu tenho poder para fazer eu evoluir. A força da evolução é uma força viva, cuja ação pode ser retardada, nunca, porém, anulada por leis humanas más. Assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça de Deus, que quer que todos participem do bem e que sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Ou seja, ele está dizendo que estamos em evolução, ninguém pode parar esta evolução, podemos retardar, mas que se formos caridosos, se soubermos das leis manipuladas nossas, humanas, melhorando conforme o tempo vai passando, poderemos abolir leis más e empregar leis melhores. E o caminho, a receita, está no que a doutrina espírita está dizendo. Veja o que a irmã Rosália, em Paris, em 1860, eu estava no mundo espiritual ainda, imagino que todos vocês também estavam, ela disse assim: desejo que compreendais bem o que venha a ser caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer-se. Por que é mais difícil de exercer-se? Porque se eu perguntar para vocês, eu não vou fazer esse teste, se algum palestrante está fazendo palestra, eu estou ouvindo, ele faz uma pergunta, mesmo que eu suponha a resposta, eu tenho vergonha de falar. Vai que ele me chama lá na frente, fica perguntando depois para mim um monte de coisa. Então eu fico quieto. Mas por que será que é mais difícil de fazer? Caridade material dá esmola, caridade moral dá um conselho, seria light dar conselho. Se fosse isso que ela vai falar daqui a pouco, dá uma lição de moral, ensinar cidadania. Às vezes a pessoa fala no semáforo, não dê esmola, dê cidadania. O que é isso? Eu nem sei o que é cidadania direito. Está com fome que eu falo, amigo, leia o Evangelho. O quê? Como? A página do Evangelho? Eu não consigo nem pensar em Evangelho, rapaz. Ela pede que façamos o seguinte, e que é a mais difícil de fazer. Ela diz assim: a caridade moral. Quem quiser ir embora dá tempo, hein, pessoal? Consiste em se suportarem umas às outras criaturas. O que é caridade moral? É suportar a namorada do seu filho, suportar a nora, suportar a sogra, suportar o genro, suportar o vizinho, o patrão, o funcionário, o primo, o colega, o presidente da USE. Suportar um ao outro. E ela continua. Então, a caridade moral consiste nisso. Mas será? Bom, Allan Kardec leu o texto que foi passado para ele e ele resolveu colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Se isso aqui não é bom, então eu não tenho mais referência para estudar, eu vou confiar. Consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas. E é o que menos vocês fazem neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Pessoal, vamos refletir e rever, repassar. Se temos que evoluir, é uma lei. Se nossa bandeira é a caridade, se a caridade moral ela está acima, ou até primeiro, mais importante do que a material, e fala que caridade moral consiste em suportar uns aos outros, não é bom a gente tentar? Não é inteligente? Ou então não vem mais no centro espírita sábado à noite, vai fazer outra coisa. Porque vir aqui não lhe dará bônus hora. Você não tem horas de voo em palestras, você não tem horas em missa. Se você falar no mundo espiritual, na portaria para a entrada do céu, eu assisti 200 palestras, ele fala, e aprendeu o quê? Eu assisti 200 missas, idem. Não muda, rapaz. Um ateu muitas vezes tem muito mais chance se praticar a moral e o bem do que nós. Religião não é uma chave, religião é um mapa, uma orientação de comportamento. Eu sou o caminho, ou seja, é um caminho a trilhar, eu sou um comportamento. Não é que Jesus era uma geografia,
Eu sou um modo como se vive. E nessa hora o mestre estava falando com os seus discípulos que ele iria para um lugar que os outros não poderiam ir. Mas mestre, para onde que o senhor vai que o senhor não pode ir? Não pode seguir-me agora, Simão, mas poderá ir mais tarde. Ou seja, quando vocês melhorarem, eu vou para uma esfera superior. Não dá para vocês entrarem lá agora. Vocês vão me procurar, mas não vão me achar. E para onde eu vou, vocês sabem o caminho, diz ele. E Felipe fala: mas mestre, nós não sabemos para onde o senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Me perguntou bem o Felipe, né? Os discípulos me representam aqui. Ele fala: Felipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que você acha que ele quer dizer? Eu sou tudo que vocês viram. Tanto que na mesma história ele fala: mestre, Felipe, mostra-nos o Pai e isso nos bastará. Ele responde: há tanto tempo que eu estou contigo, Felipe, e não me conhece? Como assim você fala mostra-nos o Pai? Tudo que eu já fiz, tudo que eu demonstrei em pequenos atos, em gestos, em ensinamentos cotidianos. Como que você me pergunta uma coisa dessa? Eu sou essa prática, esse modo de viver, para que lá onde eu estiver, vós também estejais. É um caminho, é um progresso. E a caridade moral consiste em suportar uns aos outros. Pessoal, vocês não acham que quando vocês vão ensinar pessoas bem cabecinha fechada, professoras que vão... quanto mais inteligente é a pessoa, mais fácil, né? Você fala, a pessoa já pega, você ensina, ele já entendeu, já está fazendo exercício, a sala comportada. O contrário é mais difícil para o professor. Bagunceiros, não entendem, revoltados, dorminhocos, atrasados. Isso, a nossa distância para um professor, para um aluno, é pertinho. Imagina um Cristo para nós, o abismo que é para ele vir passar uma mensagem. Vocês acham que ele não tinha paciência com a gente? Você acha que ele não teve que tolerar ou suportar coisas que a gente nem imagina o que possa ser? Só de sair de onde ele vive para vir encarnar na Terra, nossa, isso aí já é uma demonstração de amor inacreditável. Seria como se nós falássemos que há um amigo, um ente querido num presídio ou num hospital que está chegando o fim do ano e vamos passar lá com ele, Natal e Réveillon, mas nós não poderemos beber, nós não poderemos fazer festa, não podemos ficar quietinhos, no quarto com ele, vai ter outros dormindo lá. Já não incomoda? Ah não, quero viajar, quero meu descanso. Isso é nada comparado a um Cristo sair de lá e vir ensinar a gente. Portanto, eu acho que vale a pena seguir. É justo que você compreenda que o esforço nosso é pequeno perto dele, perto do que ele fez. Mas ele promete: vós todos também são deuses, com D minúsculo, Elohim. Mas poderão um dia fazer o que eu faço e muito mais, porque o que estão vendo aqui é nada. Transformar água em vinho é simples, pessoal. Isso é simplório. Eu já tentei transformar, nunca consegui. Já tentei transformar papel em dinheiro, não consegui também. E por quê? Porque eu não repartiria com ninguém. Para mim, a multiplicação dos pães e peixes não é o grande segredo. Para mim, é repartir depois. Como que ele conseguiu multiplicar? Isso é tranquilo para ele. Repartir que é grandioso. Porque se vocês tivessem esse poder, vocês não repartiriam com nada. Quem de vocês aqui já não fez uma prece pedindo a Deus que ganhasse na loteria, na Mega Sena, para ser caridoso? Quem não pediu mais para si para poder fazer para o outro? Se vocês ganhassem, vocês ficariam mais muquiranas ainda. Porque não é quem tem muito que dá, não é isso. Às vezes quem tem pouco que é o que dá mais. É do espírito daquela pessoa. Então, ela diz: a caridade moral consiste em suportarem umas às outras. Mas eu não estou dizendo que as pessoas que vamos suportar são aquelas bacanas, aqueles espíritos maravilhosos que convivem com a gente há muito tempo, que gostam das mesmas coisas. Esse é tranquilo, esse não ajudou muita coisa. Esses não são os personal trainers. Os personal trainers da paciência é que exige esse convívio. Eu já parei logo nessa primeira frase para colocar um exemplo aqui de um dos homens que representam a nossa doutrina espírita e que vê se é possível atender a isso. Eu vou ler uma história para vocês que vocês devem conhecer, senão vocês vão gostar muito. E veja se vocês não vão se orgulhar do comportamento de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Veja se vocês não vão ficar honrados em tê-lo como alguém que era espírita, ou se vocês gostariam que ele reagisse ao contrário. Se vocês gostarem do comportamento dele, do comportamento de outros que eu vou trazer, por que não fazer igual? Agora, se vocês acharam que ele foi bobo, que ele deveria ter feito diferente, então continue fazendo o que vocês acham. Eu fico extremamente feliz e emocionado ao ver que ele reagiu com essa bondade. Então, senta que lá vem a história.
Espero que vocês gostem. E aí se não gostar. Quando Jerônimo... Vocês sabem quem é Jerônimo, né? É aquele gigante deitado, um homem que era forte, bonito, saudável até uma parte da vida, e depois começa a ter graves problemas de saúde, fica paraplégico, deitado numa cama, mal conseguia se virar, depois não conseguia mais se virar, dores fortíssimas do peito, a ponto de colocar coisas pesadas, sacos de 30 quilos para fazer uma pressão para aliviar a dor dele, depois fica cego, fica surdo, e encarnado ainda, olha que dureza. Quem de nós é capaz de suportar uma unha encravada com bom humor? Quando Jerônimo Mendonça, nessa condição, em Itiutaba, ia ao cinema, havia disputa para ver quem o levaria. Olha como os homens eram bons, calma lá, porque quem levasse a cama ou carregasse não pagava a entrada. Você vê, nossa, cara, que é por isso que você está indo? Quando fizeram uma caridade, pessoal, disse alguém: não espera uma recompensa da terra, não. Espera uma recompensa do céu. Você queria que não pagar a entrada? Tá bom, não pagou, pronto. Você não prefere nada mais? É só isso. Você está carregando a cama de um gigante. Você não espera mais no mundo espiritual? Não, só a entrada mesmo. Então tá bom, já ganhou. É justo isso, pode ver. Se você faz algo para aparecer, você já ganhou sua recompensa, porque já foi visto, porque você não queria nada mais. Você pede água, eu tenho também água e tenho um pedaço de bolo, não, quero só água, então é a água só que você quer. Então se você faz a caridade para ser visto, já foi, já recebeu a recompensa. Agora se você faz ela no íntimo, nem se preocupando em ser visto, querendo algo mais, receberá muito mais. Mas o que a gente quer por enquanto é não pagar a entrada. E é óbvio, eles falam aqui, que Jerônimo ainda não era cego nesse momento, porque não adiantava ir no cinema. E numa ocasião, deixaram a cama do Jerônimo numa entrada do corredor que ia para os sanitários. Onde colocava ele, tinha que ficar, não tinha o que fazer. Entraram com a cama lá, o filme do cinema começou, põe o Jerônimo no cantinho ali, ele ficou deitado, virado para a tela. Uma moça distraída, olhando ainda o filme enquanto andava, não percebeu a cama, tropeçou e caiu. E nessa hora ela explodiu. Ninguém gosta de tropeçar na frente dos outros, dá vergonha, você fica. Mas nessa hora você tem que se controlar. Tentar, pessoal. É um teste, lembra? É um teste. O teu anjo da guarda está olhando. Vamos lá, eu estava esperando essa hora chegar do dia para você ser testado. Como que você vai se comportar? Mas quem está sendo analisado aqui é o Jerônimo e não essa moça. Nós somos a moça, mas vamos tentar um dia ser Jerônimo. Ele fala assim: ela explodiu. Mas não é possível, disse a mulher. Eu vou ler a palavra que está escrito aqui, tá, pessoal? Está escrito no livro, gigante deitado. Não é uma palavra certa para se referir assim a uma pessoa com deficiência, mas está escrito assim: não é possível, onde eu vou, lá está o aleijado. Vou ao campo de futebol, o aleijado está lá. Vou a uma festa, lá está o aleijado. Esse aleijado me persegue, onde eu vou, ele está. O Jerônimo pensa consigo: e agora? A moça está revoltada, tenho que lhe dar uma resposta, mas eu não quero irritá-la ainda mais. O que devo dizer? O que vocês fariam, pessoal? Você está numa cama, você não se mexe, você já está ali com vergonha. Pô, quem que vai se sentir normal numa situação dessa? Uma pessoa te chama de aleijado umas 4, 5 vezes alto, cara, grita com você, você não fez nada, meu. Você não tem culpa, você estava ali, ela não viu também. Pois depois de tudo, o Jerônimo pensa isso e sai com essa. Então, onde eu vou, o aleijado está, vou no cinema, vou no campo, vou lá. O Jerônimo então pensa e sai com essa. Mas também, minha filha, você não para em casa, né? Olha que resposta. E ela fez isso que vocês fizeram. A moça olhou atônita e começou a rir. E riu, e riram juntos. Ficaram amigos. A palavra bem empregada no momento exato é capaz de desarmar a cólera em Torvelinho. Vocês não gostaram da atitude do Jerônimo? Eu adorei.
Falei, cara, esse cara que me representa. Agora imagina se o Jerônimo fala todos os impropérios. Ele não podia se mexer, mas rebaixou a moça, bumbum de sapo. Ele não podia se mexer, mas falou os vocabulários mais rudes, e acalou, e ela começou a chorar e saiu em prantos, arrependida. Falei, Jerônimo, precisava fazer isso, cara. Imagina o sentimento dessa mulher, imagina o ódio por um homem espírita, imagina o que aconteceu com ela. E se ela fosse embora e se matasse? E se ela fosse embora e a depressão dela se instalasse? Não seja você o causador do mal. Então, ele sai com essa. A irmã Rosália pede isso então, tolerar uns aos outros. O Jerônimo praticou a caridade moral. Eu não, quando dei R$5 para feijoada e o rapaz comprou a pinga. Eu queria que ele comprasse o que eu queria. Poxa, você já está dando para o outro, você quer que ele compre o que você quer? Você oferece uma palavra, você quer que ele receba como você entende? Não é possível. Continua, irmã Rosália. Evangelho segundo o Espiritismo. Grande mérito há, creia-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real o resto é tudo meio ilusão, pessoal. Você acha que você é o presidente da USE? Você acha que você é palestrante? Você não sabe o que te colocou como palestrante para você tirar teu atraso, rapaz. Você não sabe como que você está sendo beneficiado em ter oportunidade de ter um filho. E esse filho, por sinal, pronto, esperando para te ajudar. Então ela fala, a única real estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outro é caridade moral. A lição de hoje, pelo menos até agora, pede assim: quando alguém mais tolo, mais inferior, aqueles que você convida para ir no centro e tira sarro, aquele que debocha do evangelho, aquele que sabe tudo o tempo todo, beleza, cara, deixa quieto. Cale-se perante a isso. Não adianta falar. Não dê pérolas aos porcos, disse o mestre. Kardec fala, converse com quem tem dúvidas, não com quem tem certeza. Quem tem certeza está certo o que tem. Tenha dúvida, explica para ele conforme você acha e ofereça esse alimento espiritual. Outro exemplo, porque aqui é prática moral, caridade moral na prática. Esse vocês conhecem, chama Chico Xavier. Na sua profissão de serventuário público, o Chico Xavier uma vez foi visitar um companheiro que residia a alguns quilômetros além de Pedro Leopoldo, tipo Bauru Tupã. O companheiro intempestivamente, assim que o Chico chegou, o recebe com 2 pedras na mão e xinga o Chico para valer. E quando o Chico tentava responder delicadamente alguma coisa para acalmá-lo, Emmanuel intervém e diz: Chico, não diga nada. Exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Ele sofre do fígado e há dias que vem sentindo fortíssimas cólicas hepáticas. Não revide a insultos e exacerbações. Ele precisa exteriorizar os venenos que lhe estão na alma e no corpo. E você, Chico, precisa limar-se, apurar-se, burilar-se, silenciando. E com um sorriso doce, o bondoso mentor rematou o assunto com esta pergunta: afinal, Chico, o que seria da pedra sem o martelo? Pessoal, a gente pensa que aguentar um desaforo é sair perdendo. Não é, pessoal. Se você conseguir aguentar um desaforo, sair calado, ainda que ache que saiu perdendo,
você lapidou-se muito, você conseguiu virtudes que vão contar muito para um planeta regenerador, que é o nosso próximo, que estamos caminhando para ele. É importante que a gente consiga merecer esse planeta. A nossa nota de corte nos matriculou num planeta ruim ainda, prova e expiação. Vamos elevar a nota de corte para matricular num planeta melhor. E se a nota elevar na maioria, o próprio planeta torna-se uma escola regeneradora. Olha que bom, juntos vamos fazer isso. Mas e aquele que não quiser? Se o planeta melhorar, ele vai matricular em outra escola. E se melhorar, ele fica? E se nós melhorarmos sozinhos e ninguém melhorar? Você vai para um planeta regenerador. Não tem problema, é justo, é tudo isso. Quando falo de pedra, de burilar, de lapidar, me vem uma história real na cabeça, que é bonita demais, eu conto para vocês. Eu li um livro, grossão assim, sobre a vida de Leonardo da Vinci. É através dessas figuras emblemáticas que eu acredito na reencarnação também. Seres que são fora do tempo, muito à frente do que é normal. Como que consegue? Só pode ser reencarnação. Porque se eu entender que ele ganhou dons de Deus, então ele não tem que reclamar por eu ser um preguiçoso. Se eu sou preguiçoso, foi plantado em mim a preguiça. Se eu sou um pedófilo, eu tenho o germe do desejo com criança. Quem que plantou isso aí? Não foi Deus não, cara. Você que se envolveu com coisas, com pensamentos, foi permitindo e agora essa sementinha está querendo crescer. Trata de podar isso daí. Mas não vem falar que os dons são dados por Deus e a coisa ruim é dada pelo diabo. O diabo somos nós quando fazemos o mal. O diabo é a ignorância, a estupidez. Tanto a palavra diabos como daimon é opositor, aquele que é adversário a uma coisa, tá bom? Deixe bem claro isso daí. Então, essa história, o Leonardo da Vinci era já consagrado, um grande pintor, e ele começou a fazer escultura também. Começou não, já fazia, mas ele vê uma pedra em Milão, um mármore branco gigantesco, e resolve fazer uma escultura daquilo lá. Pede à cidade, à prefeitura, que permitisse então que ele se apropriasse da pedra para esculpir. Mas o Michelangelo, que pintou a Capela Sistina, outro gênio, jovenzinho, casca grossíssima, turrão, briguento, ficou sabendo, não, eu que vou fazer. Aquela pedra lá, eu que quero fazer. Leonardo pediu primeiro, mas ele fica sabendo e vai e quer pedir também. E estava incomodado com uma frase que o Leonardo da Vinci havia dito realmente, publicamente, que o pintor pinta com o cérebro, enquanto o escultor esculpe com os músculos. O pintor pinta em sua casa, bem vestido e todo arrumado, enquanto o escultor pinta esculpe com suor, com sujeira. E o Michelangelo foi incomodado. Talvez não foi para ele. O Leonardo da Vinci não era um homem briguento, ele era um gentleman, um senhor. Procure saber. Mas a história deu briga lá e deram ao Michelangelo o direito de esculpir alguma coisa naquela pedra. Mesmo que o Leonardo pediu primeiro, o Michelangelo ganhou. E o danado vai e me esculpe o Davi, cara. Vocês já viram o Davi, não? Vocês sabem onde ele está? O Davi é aquela estátua inteiriça de um ser sublimamente harmonioso, musculatura. Há um dedo do Davi que está meio saliente e somente um músculo mexeria se esse dedo estivesse saliente, e por coincidência está. Tem um músculo lá que saliente que o dedo... caramba, o cara era alguma coisa a mais do que nós. Tudo bem, não foi dado dom para ele, ele veio adquirindo isso. E ele então... O Davi estava se questionando onde ia se colocar o Davi. Vai se colocar na chuva, ao relento, numa estátua, vai estragar, não sei o quê. E foi comentado nessa história, então perguntaram: mas como que você foi capaz de esculpir o Davi? Como que você fez para fazer uma peça inteiriça? Inteiriço, pessoal, é assim: o Davi não pegou, cerrou, fez a cabeça, aí colocou um super bonder no tronco, aí fez a mão no conforto. Não, é uma peça inteira, não tem emenda. Como que você fez? E o Davi deu uma resposta espírita. O Davi não, o Michelangelo. Ele fala: na verdade, meus amigos, o Davi já estava dentro da pedra, eu só tirei o excesso. Eu confio que há um diamante perfeito aqui dentro. Temos só que tirar o excesso. Se Jesus chegasse aqui agora, ele não vai chegar, pode ficar tranquilo. Eu já pedi tantas vezes.
e ele abrisse a minha cabeça aqui, ó, bem na frente do meu tupete aqui, né? E com o seu bisturi espiritual só retirasse coisas. Ele não vai pôr nada, hein? Não vai pôr dom de oratória, não vai pôr sabedoria, não vai pôr... Só tirou, voltou. Eu seria um homem tão melhor. Tão melhor. Preocupem-se em vencer as próprias imperfeições primeiro, do que tentar entender o que é Deus. Allan Kardec, que é Allan Kardec, que não é um homem comum. Veja quem foi Hippolyte Léon. Veja o que esse menino produziu pelo bem-estar da Europa, como pedagogo, como os livros que publicou. Aí você vai entender o que era Allan Kardec. Ele estava lá perguntando, Deus, quem é Deus? Ele responde na questão 14 do livro dos Espíritos assim, Senhor Allan Kardec, como se fosse: basta, Deus existe, não vá além. Isso não lhe tornará melhor. Não entre num labirinto que você não é capaz de sair. Busque primeiro as coisas que vos tocam mais de perto, a começar pelas próprias imperfeições, e trate de acabar com elas. Isso lhe será mais útil do que tentar penetrar no que é impenetrável. Não há como compreender Deus, pessoal, agora. Não há. E eu falo não há, não é porque não há. Para vocês terem uma ideia básica, há um pensador, o Aristóteles, ele fala que para ter coragem, você precisa ter medo. Vocês têm coragem de colocar um copo d'água assim na casa de vocês? Não, ninguém tem coragem, porque ninguém tem medo disso. Agora, vocês têm coragem de matar uma barata? Cara, se ela voar na minha cabeça... Isso, porque tem medo da barata. Para ter coragem tem que ter medo, ok? É óbvio, é uma dedução filosófica. Agora eu pergunto, Deus tem coragem? Se ele tem, de qual medo? Não, ele não tem medo de nada, então ele também não tem coragem. Mas ele tem coragem. Tem coragem ou não tem? Não dá para afirmar, não sei. Ou uma mais fácil então: eu gostaria, por exemplo, que chovesse amanhã, ou que viesse sol quando eu vou na praia. Mas muitas vezes eu fui na praia e choveu, e ficou frente fria todos os dias que eu fiquei lá. E eu pedi, todos que estavam na areia, na praia pediam, mas não mudava o tempo. Por quê? Porque a minha vontade não é lei. Eu posso pedir o quanto quiser, não vai alterar tanto quanto eu gostaria. A vontade de Deus é lei. Não existe para Deus assim: eu gostaria tanto que fizesse sol no Guarujá, mas não pode ainda. Não, ele não tem essa dúvida, essa dualidade. O que ele quer, quer. Ele não é, Deus, pessoal, não é um ser humano superpoderoso. Ele não é super-humano. Então vamos voltar. Se Deus quiser alguma coisa, quer dizer, vai acontecer. Se ele quiser, vai. Vai se Deus quiser, porque se ele quiser, vai, né? Então, eu repito: Deus quer que o Tato, sabe, seja feliz? Esteja feliz agora? Quer? Mas pessoal, mas estou incomodado, triste com uma coisa que aconteceu com a minha família. Então Deus não quer? Não é que ele não quer, porque se ele não quiser, por mais que eu tente, eu não vou conseguir. Então ele é indiferente? Então também não é indiferente, pessoal. Não dá para falar de Deus. Para de buscar isso, Kardec. Busque as primeiras próprias imperfeições. Esculpe o Davi de vocês. Para de irritar com o vizinho, com o filho. Suporte isso. Olha o que Jesus fala: você não é capaz de lidar com as coisas pequenas, porque está preocupado com as coisas grandes. Mas como nós somos ainda orgulhosos e teimosos. Menos, amigos, menos. É prova de expiação. Prova de expiação é primário, dos bagunceiros ainda. Regenerador não é de gênio, não. Regenerador é espírito de bom comportamento. Se você está numa sala de aula lá, não estou entendendo, professor. Calma, eu já vou explicar melhor. Isso é um regenerador. Não é aquele que está sabendo, é celeste, feliz. Então, Allan Kardec fala que o mundo regenerador, ele é daquele espírito que está convalescendo após uma moléstia. O que é convalescendo? Você esteve no hospital, doente, tomou soro, morfina, começou a melhorar, o médico te deu alta. Aí está na tua casa, agora está: mãe, me ajuda aí no banheiro. Ai, devagar. Isso é espírito regenerador. Nós não chegamos nesse ponto.
Nós estamos no hospital ainda, sendo tratado, remédio. Olha o que vende de remédio, a farmacologia, quanto se ganha. Remédio para controlar a ansiedade. Eu tenho uma úlcera nervosa. A sua úlcera é muito nervosa, realmente. A úlcera que você tem é extremamente nervosa. Você é bem calmo, né? Estranho ter uma úlcera nervosa e alguém tão calmo. Bom, sigamos, né? E aí, então, ela pede isso para o Chico. E o Chico consegue. Ele fica quieto, acalma o amigo, conversa um pouco, vai embora e não briga. Se fôssemos nós aqui, nós bateríamos boca. Vim te visitar, seu mal agradecido. Você é um desgraçado. Você acha que eu cruzei a estrada para fazer? Eu vim, pessoal, Bauru Tupã, com sol na cara. Vem, faz esse caminho para você ver, nesse horário. Eu remoendo ódio pelo Fábio. Por que ele me mandou? Mentira. Pessoal, para testar um pouquinho. Poxa, filho, você não é um carro com ar-condicionado. Você não leu o Paulo de Tarso, como que era a peregrinação dele? Ele saiu de um lugar para ir para outro, naquela luta, naquela busca, naquele negócio complicado. Vai, faz uma coisa melhor. E aí a gente percebe, poxa, realmente eu posso suportar isso, eu posso ter tolerância e chegar aqui e ser tão bem recebido pelas meninas do coral, com tanto amor, que falaram para mim, o coral está pequeno, mas vamos cantar com muito amor. Por que será que o Kardec prefere centros pequenos do que grandes centros com muita gente? Porque dá confusão, dá intriguinha, vaidade. Lá em Bauru tem centros enormes, pessoal. Tem centro com 100 reuniões mediúnicas diárias, centro que 2 andares, 3 andares. É o centro Richard Simonetti, onde eu frequento, Amor e Caridade. Inclusive essa menina aqui, eu estou em terceiro molar dela, viu? Está no livro aqui, é filho do Richard Simonetti. Mas tudo bem, eu sou dentista. Não precisa ficar com medo de mim não. E então a gente fala, esses centros super grandes, cara, uma vaidade queimando forte ali. Por que Allan Kardec prefere isso? Por que o Chico queria morrer discreto, pianinho? Não quero ninguém em choro e pranto, que me atrapalha. É melhor boa vontade, unida, em corais que fazem 2. Você percebeu o dueto do coral? Não é uma voz única, uníssono, cantando junto o tempo, não. Tem contralto, tem soprano, que legal. Parabéns, meninas. Eu gostei muito, viu? E a primeira palavra que elas falaram foi caridade. A primeira música começou com caridade. Então a irmã Rosália continua dizendo assim, ó: essa caridade moral, no entanto, não deve obstar a caridade material. Não é que vocês também não vão ver que irmãos estão precisando comer, precisando ter fome e ajudar. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, uma pessoa que está na rua, também repilais, olha que vocábulo, repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Esse é um exemplo de rua, mas pode ser dentro da nossa casa. Poxa vida, o marido tem um pai que ficou velhinho, sozinho, e está precisando de cuidado. Ele foi morar na sua casa. Ele ia morar onde, meu? Esse espírito do pai do seu esposo pode ter sido alguém muito próximo a você. Hoje ele nasceu numa encarnação primeiro e está debilitado e precisa da sua companhia, da sua ajuda. E você vai ter que cuidar dele. Quando Deus fala assim, pessoal, olha como está tudo muito ligado. Deus vai perguntar para cada um de nós: que fizestes do filho que eu confiei à vossa guarda? Você fala, eu não tive filho. Eu falei, não é seu filho, é meu. Não estou falando do teu filho, do meu filho, que era teu pai. Ou vocês não acham que o teu pai é filho de alguém? É filho de Deus? Então, o que fizestes do filho que eu confiei? Ou você acha que não há senilidade, não há mal de Alzheimer, não há problemas mentais, problemas físicos, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, que lutou por você, que te sustentou, que te pagou, agora está precisando da tua ajuda, e você vai fazer o quê? O que fizestes do filho que eu confiei como teu pai e que agora está precisando da tua ajuda? Vai cair sobre vocês, filhos, viu? Meu pai e minha mãe, encarnados ainda, 89 e 88, estão muito bem, graças a Deus, e bem independentes. Mas se precisarem de mim, eu vou tentar ajudar a morar comigo, fazer alguma coisa, o que eu puder fazer, para que pelo menos essa responsabilidade não me seja debitada no mundo espiritual, porque é um filho de Deus que eu tenho que prestar conta e cuidar. Então, ele dá exemplo. Não esquece, pessoal, que quando vocês repelem uma pessoa mais pobre, quando vocês negligenciam um cuidado para alguém, é um filho de Deus que está ali.
é um espírito superior. E eu não culpo você. Eu também tenho pessoas que eu não gosto de dar dinheiro no semáforo. Eu percebo uma pessoa muito oportunista. Parece que ele está muito saudávelzão. A maleta do Charlie Brown, não sei se vocês gostam do Charlie Brown Jr. Tem um rapaz aí que deve gostar. Né? Você gosta do Charlie Brown Jr.? É o cara mais novo aqui. Né? Mas o Charlie Brown, você mesmo, cabelo comprido aí. O Charlie Brown é uma banda legal. Ele fala assim, ó, dei um trocado pro pivete no farol, olhei pro lado e tava um pai e pensei, velho filho da explorador, mas vai saber, sei lá. Cada um tem sua história, tô aqui para aprender, não para julgar. Quem pode me julgar? Quem? Pelo menos desde cedo o pivete vai aprender a se virar. E graças a Deus eu não tive um pai assim. Meu pai é um grande homem e me ensinou como ser homem também. Longe do velho eu passei fome, isso é passado, amém. Mas eu tive sempre quem olhou por mim. Ou seja, eu falo, meu cara folgado, cara, era para estar na escola esse menino, o que você está fazendo ele pedir esmola? Porque eu não fico com vontade de dar dinheiro também. Não é isso que eles estão falando. Ai, você é obrigado. Não me sinto confortável. Então eu falo, eu não vou dar, você se vira aí, vai. Pode perceber como às vezes eu sinto também a vontade de ajudar alguém. Confie nessa intuição, nessa inspiração. Mas não se blinde a tudo que também vai chegar. Não se blinde a uma realidade que está na cidade de Tupã, na cidade de Bauru, em todos os planetas que são de prova e expiação. Então ele fala, cuidado que você pode te encontrar com uma pessoa assim e era hora de pagar a tua conta. Aí ela vai dizer assim, ó, encontrei aqui no mundo espiritual, quem está falando? Irmã Rosália, esse espírito que ditou o texto para Kardec. Encontrei aqui no mundo espiritual um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio a ele. Imagina que você ajudou uma pessoa simplóriazinha e de repente, lembra do André e seu Silveira no nosso lar, quando ele queria ir lá na caravana dos samaritanos, queria ir na caravana, e a Narcisa falou, não André, não dá para você ir lá ainda no fervo. Você não tem capacidade, você entra lá, a atmosfera te prende, fica aqui na base, quando chegar a caravana você ajuda. Ela estava sendo misericordiosa com o André. Aí vai. Aí chegou a caravana que trouxe os pessoal. Aí o André vai lá e desce o seu Silveira. Quem era o seu Silveira? Era um homem que trabalhou na casa do André na terra, empregado do pai do André, e que foi muito maltratado pelo pai do André e pelo André. E o André agora, caramba, viu? Aí a Narcisa, André, vai lá André, você não queria tanto ajudar? Eles chegaram, pode ir. Ai, cara, o que foi, André? Conheceu alguém? É o seu Silveira, André, vai lá, fala com ele. Iluminado, o seu Silveira, ser elevado. Imagina o rabo entre as pernas, né? Nós vamos encontrar essa situação porque, seu Silveira, André, meu amado André, a festa do Espírito Superior, era hora de falar, seu moleque, tá vendo agora? Não, Espírito Superior. É muito mais dolorido para o inferior você perceber que ele está te pagando com bondade. Quem leu Paulo de Tarso e não chorou, cara, procura um psicólogo, hein? Tem que chorar, ler aquele livro. A hora que Paulo de Tarso, tanto que perseguiu os cristãos, lapida Estevão, cara, de repente o amor que Jesus começa a dar para ele, o amor dos cristãos para ele, fala, cara, para de fazer isso com Paulo, cara, dá uma chance para ele ter um pouco de força, dá um tapa nele, maltrata ele um pouco para ele ter um pouquinho de força também. Eu tenho que passar rápido aqui em Tupã, nossa, olha que radiação. Mas olha só, pessoal, eu ensinei o Henrique assim uma vez, Henrique, se um dia você pintou o teu desenho lá, ele era pequenininho, que a escola mandou, e na hora H percebeu que esqueceu lá para usar amarelo em casa, a gente pintou ontem, não guardou na caixa, descuidado, e o sol está em branco, aí você olha no teu colega do lado, ele tem uma caixa completa, e você pede um amarelo, qualquer um, e ele, não empresta. Por favor, um amarelo, cara, não empresta. Tá bom, você entrega o sol vai em branco. Aí a professora falou, Henrique, que desenho mais lindo, mas a tia não conhece sol branco, então a tua nota é um B. Poxa vida, faltava só o sol, cara. Tanto que eu caprichei, mas tudo bem, Henrique, fica tranquilo, vão chegar outros desenhos. Coloca isso para a vida de vocês. E agora você aprendeu a lição, por um sol amarelo e uma nota B, você guardou os teus lápis de cor certinho. E chegou a hora que você concluiu o teu desenho e falou, puxa, agora é um A, cara. Isso é um desenho. Quando você olhou, percebeu uma aflição naquele menino, porque a grama dele estava branca e não havia nenhum verde lá em cima.
E ele quebrou o orgulho e falou: Henrique, você não pode me emprestar um lápis verde? O que vocês diriam para o filho de vocês? Henrique, faz assim, pega todos os verdes que tiver. Qual que você quer, Mateus? Eu vou te dizer, pinta a base com esse verde aqui mais forte, vai dando uma clareada até, e faz uns ramos assim, você vai ficar lindo o teu desenho. Que você acaba com o Mateus. Não é para ter esse sentimento, mas você ensina para ele que você não quer viver aquela situação egoísta, e sim falar: poxa, Henrique, desculpa aquele dia que eu não te prestei o amarelo, né? Devia ter emprestado, né? Tá bom, obrigado. Porque se você negar, Henrique, você dá a arma para por isso que eu não te prestei aquele amarelo, seu egoísta. Fiz muito bem. Pronto, criou uma rivalidade de criança que é capaz de, um dia, quando forem empregados, quando forem profissionais, tem uma briguinha que não consegue resolver na encarnação. Nossa, e quer ser regenerador ainda. Quantos de nós não tem briguinhas, pessoal, que a gente não sabe nem como começou, mas não sabe como terminar? Então lembra disso, que pode ser que você se depare com alguém que é alguém importante, e que mesmo que não seja, lembra que Jesus falou: a todos esses pequeninos que fizerem, é a mim que estás fazendo. Quando ele fala: ó, obrigado, eu tive fome, desse de comer, tive sede de beber, era estrangeiro, me hospedaste, era enfermo, foste me visitar, e maravilha. Mas mestre, quando que o senhor precisou disso? Quando que foi que o senhor fez, que nós fizemos isso pelo senhor? O senhor fez por nós? Aí ele solta essa: a todos esses pequeninos que fizerem, é a mim que estás fazendo. Ou seja, é como se estivesse fazendo para ele, pessoal. Faz para isso aqui que ele está sentindo lá esse amor, essa bondade. E não se esqueçam também da passagem da mulher samaritana, que é lindíssima. O mestre chega perto do poço de Jacó, fica sentadinho lá, deserto, desvia para Samaria, perigoso o caminho, e chega uma mulher samaritana. Judeus e samaritanos não se bicavam. Ele, judeu, soldado aquele judeu, roupa de judeu, pede para a mulher: você pode me dar um pouco de água? E olha só, um judeu, homem solteiro, falando com uma mulher. Cara, esse homem era atrevido. E imagina que vocês estão com a camisa do São Paulo, ou do Corinthians, ou do Palmeiras, e o São Paulo goleou o Corinthians, ou o Corinthians goleou o Palmeiras. Só que você está no time que você ganhou, e chega lá e vê um grupo de corintianos fazendo um churrasquinho, e o Palmeiras deu um couro no Corinthians, massacrou. Aí você chega lá: ó, corintiano, dá um pedacinho de carne aí pra mim. Cara, eles vão te matar, meu. Cuidado, não fica ali não. Desvia, tira a camisa. Mas é menos isso. Um judeu, tanto que ela fala: como você, sendo judeu, ousa pedir água para uma mulher samaritana? Lembra o que ele fala? Ah, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, cara. É um Cristo que está aqui, moça. E se você soubesse, era você que me pediu. E eu te daria uma água muito melhor, uma água viva, porque você vai beber desse poço, daqui a pouco você de novo. É a questão do materialismo. Mas eu quero dizer, não despreza ninguém não, pessoal. Tem gente importante na nossa vida, ao nosso redor, importante para nós, para nossa economia espiritual. É teu filho, é teu irmão, é namorado da tua irmã, é teu namorado, qualquer pessoa, é o sogro, o enteado. Na reencarnação ninguém erra de endereço, diz Chico Xavier. Ninguém vai: caiu naquela casa lá, a cegonha largou lá. Não é assim. Tanto que se um corpo que está destinado para meu espírito, eu recusar encarnar, ninguém pode encarnar naquele corpo. Aquele corpo será perdido. Aquela mamãe não receberá outro espírito. Ela vai ter que planejar outra coisa. Por quê? Porque é para uma pessoa. Olha a profundidade que está nisso aqui. Então, essa é a história de Chico Xavier. No capítulo também, Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos finalizando, meus amados. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a mão direita. Eles falam o que é a verdadeira caridade. Isso aqui não existe em nenhum outro lugar do planeta Terra, nenhuma outra religião, nem na filosofia. A verdadeira caridade adquire toda a sua sublimidade quando o benfeitor, aquele que faz a caridade, inverte os papéis e acha meios de parecer com que ele está recebendo a caridade de quem está dando. Entendeu como que é o negócio? Tem uma pessoa que precisa ir embora para casa, ela precisa de uma carona.
Ela precisa muito chegar lá e ela está com vergonha de falar. Eu já falo, amigo, posso te pedir um favor? Eu estou de carro aí, vou lá para o bairro tal. Você não pode me orientar até um lugar? Não sei se você morar por lá, até te largo lá. Faz esse favor para mim. É você que está fazendo a caridade para ela. Você sabe que está desesperada, precisa de ajuda, mas você vai lá e, claro, faço sim. Isso é a sublimidade da caridade. Vocês conhecem o Raul Teixeira? Homem maravilhoso, sofreu um AVC. Eu estive com o Raul mais de uma vez, passei horas com ele, jantei com ele, foi muito bacana. Eu sempre conto isso porque é verdade. Eu estava na casa da Mércia, onde estávamos lá hospedados, eu estava lá. Aí nós nos servimos, né? Sabe aquela brincadeira da música, que para a música e senta na cadeira? Eu estava brincando disso com o Raul, ele não sabia, mas eu sabia que estava brincando. Mas não era que assim, onde ele sentasse, eu sentava do lado. Para quê? Para conversar com esse tipo de gente, de espírito, que é uma delícia. E graças a Deus eu tirei uma história dele, que foi essa que eu vou contar para vocês, da verdadeira caridade, praticada por Chico Xavier. Raul Teixeira, estava na casa do Chico Xavier em Uberaba e, conversando com o Chico numa tarde, chega uma senhora e bate na porta. Ai, Raul, você, com licença. Oi, senhora. Ô, Chico, o que é? Não vai mais tomar passe lá na minha casa? Não precisa mais do meu passe? O que foi? Eu pensei, quem que é essa criatura? É Joana de Anjos aqui encarnada? É Maria de Nazaré que dá passe no Chico Xavier? Quem que está aqui? O Raul falou, ô louco, quem que é essa pessoa que dá passe no Chico? Não sabia que o Chico tomava passe dela? Ah, minha irmã, que nada. Ei, seu passe é tão maravilhoso. Eu que sou um homem muito atarefado, mas você não poderia me dar um passe agora, minha irmã? Claro, Chico, eu vim aqui para isso. Então, por favor, entra, conhece? Esse aqui é Raul tem um amigo meu. Ah, o Raul falou, tudo bem. Olha só, o Chico sentou, colocou, ele geralmente põe assim a mão no passe, ou assim, mas o Chico pôs a mão assim no joelhinho dele, sentadinho, e o Raul viu, cara, isso. Ele falou que a mulher começou a sair coisa do Chico Xavier, sublime, luzes, e para a mulher, saía dele e ia para ela, saía dele e ia para ela. Como se eu jogasse uma jarra e a água subisse. Ele falou, o que é que eu estou vendo aqui, meu Deus? O que é isso que eu estou vendo? De repente a mulher termina assim, nossa, Chico, eu me sinto tão bem quando te dou esses passos, viu? Eu me sinto revigorada, eu me sinto ótima. É o seu amor, minha irmã. É o seu amor transmitido para mim, que recebe. Ele que estava dando passo nessa mulher. Ele que estava fazendo bem para ela e exercendo a verdadeira caridade, tolerando o desaforo dela, fala bravo com ele na frente de um amigo, e ele então faz isso. Quem sabe um dia a gente não consegue fazer isso, pessoal? Quem sabe um dia a gente não pode exercer esse nível de caridade e ser mais feliz, que é o que a gente quiser. Só essa breve mensagem de um espírito protetor que também está lá sobre caridade moral. Ele fala assim: meus amigos, há muito dentre vós têm ouvido dizer, como hei de fazer caridade, se é muito comum que eu mesmo nem tenho o necessário? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-las por pensamentos, por palavras ou por ações. O Chico fala, nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão, a palavra, o consolo ou a solidariedade. E ele diz assim, Deus em sua infinita misericórdia, esse espírito, que é um espírito protetor em Lyon, no mesmo capítulo de caridade moral, Deus em sua infinita misericórdia vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Vocês vão embora para a casa de vocês e vão enfrentar as diferentes situações de cada um. Oriente-se por essa vigilante que Deus colocou, que chama consciência. Escutai-a, porque somente bons conselhos ela vos dá. Às vezes consegues entorpecê-la, opondo-lhe com o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixares aparecer a sombra do remorso. O Emmanuel fala que um sentimento maravilhoso é o remorso, porque é aquele que fala, poxa vida, que triste, morreu, não consegui mais falar, eu devia ter feito assim, não fiz, ai que tristeza. Isso, sentimento maravilhoso, que não te deixa errar mais, que não te deixa entrar mais em trevas. Quando chega o remorso,
Ouvia, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito: reuni-vos em torno de vós esta bandeira, e tereis ventura e consolação para sempre. A bandeira, então, pessoal, sejam caridosos, porque fora dela não há educação, não há salvação, não há como ser feliz. E quando se fala em consciência, é algo que vai chamar nossa atenção até mesmo nas pessoas que são ditas malfeitores. Para vocês entenderem, o Chico Xavier uma vez trabalhava até tarde. Isso está no Lindos Casos de Chico Xavier, com uma outra história. Voltando tarde, isso em Pedro Leopoldo, aquele frio danado. Leopoldo faz muito frio, ele venta muito. Ele chegou 3 e pouco da manhã sozinho e é abordado por 2 ladrões. Olha que coisa linda. Rapaz, passa aqui seu dinheiro, ou então você vai apanhar de nós. Ladrões pobres, não tinha nenhuma faca para ameaçar. Revólver, então, vixe, eles venderiam o revólver e comprei comida. Se você não me passar esse dinheiro agora, eu vou te matar aqui de pancada, rapaz. Não, pessoal, por favor, eu não sei brigar. E vocês assaltaram um homem tão pobre. Olha, acho que eu tenho só isso aqui, pode ficar. É o dinheiro que eu ia comprar para umas crianças que eu cuido em casa, leite para elas. Mas ó, pode ficar com o meu agasalho também. Faz frio aqui em Pedro Leopoldo. Aí, não, o senhor cuida de criança? Um dos ladrões. Cuido, não estou dizendo a verdade, não, mentira não. Minha casa é logo ali, vamos lá, vamos até lá, eu sirvo uma refeição para vocês. Vocês conhecem, as crianças são encantadoras. E eu peço que não me machuque, porque se vocês me machucarem, as minhas mãos poderiam ajudar essas crianças. Vocês não vão ganhar mais dinheiro me machucando. É tudo que eu tenho. O senhor cuida de criança? O senhor é o Chico Xavier? Ele me conheceu, agora eu vou apanhar. Sou, filho, eu sou Chico Xavier, mas não me lembro de ter feito mal a quem quer que seja. Mas se um dia eu fiz mal a você, não me perdoa agora. Eu quero me redimir. Eu dei tudo que eu tenho, nem era para mim, eram para crianças que acabaram de nascer. Se você for à minha casa, vai conhecer algumas delas, e eu posso te oferecer alguma coisa mais, que não é dinheiro, mas alimento e agasalho. Olha agora, pessoal, esse rapaz falou: não, seu Chico, é que o senhor uma vez salvou a minha vida. Não lembro. Eu era muito pequeno, seu Chico, um recém-nascido, no colo da minha mãe, pedindo comida nas portas, de porta em porta, até que batemos na casa de um homem chamado Chico Xavier. E ele fez assim, que nem o senhor fez agora. Tirou o casaco que vestia e deu para o meu pai. Estava um frio, seu Chico. Chamou a gente para entrar, deu um leite lá para mim, deu umas crianças, e cobriu o meu corpo com uma coberta que eu tenho até hoje. E minha mãe sempre contou essa história para mim. Portanto, seu Chico, não posso aceitar o dinheiro do senhor. Pode ficar com o dinheiro. Quer saber, seu Chico? Fica com o dinheiro que eu já roubei hoje, toca. Consciência dentro dos ladrões. Luz vermelha, tem. Filho, esse não dá para roubar, cara. Melhor você não fazer isso. Porque no outro ladrão, eram 2, não acendeu nada. O quê? Não, seu Chico, bom, salvou a vida dele, mas não, nosso dinheiro tá aqui. Cala a boca e dê o seu dinheiro para ele também, rapaz. Dá o seu dinheiro para ele agora. Devia ser o chefe do ladrão, não sei. Toma, seu Chico. Foi muito obrigado, meus irmãos. Não vão comprar nada para mim. Vou comprar para as crianças. E se vocês quiserem minha casa, quem que chama ladrão para ir na casa dele, né? Tudo bem. É logo ali. E vão com Deus, filhos. Que Deus e Jesus os abençoe. O senhor acha que Jesus abençoa os ladrões, seu Chico? Era hora, né, pessoal, de dar uma punhalada, de massacrar. Você se esqueceu, meus filhos, que Jesus saiu da terra ao lado de 2 ladrões e convidou os 2 para irem ao paraíso com ele?
Um aceitou, o outro não. Vá, não peca mais e sejam homens melhores. E essa é a história de Chico Xavier, que tanto me representa, tanto me emociona, em querer um dia que vocês falem: poxa, veio um palestrante aqui uma vez, chamado Tato, uma vez ele fez na porta. Não vou conseguir, mas eu me orgulharia de ter reagido assim. Não me envergonharia de ter apanhado e não ter revidado. Não me orgulha hoje ser o homem que... eu fiz bullying na escola. Não, eu queria ser aquele que foi recebido o bullying, para sair daqui sem mágoa criada por mim e sofrimento a um coração, mas lapidado como um Davi, a apresentar o melhor diamante que Deus já plantou, consciência que está em todos nós, para seguir nesse caminho bonito, infinito, até a gente ser alguém melhor. Lembra desse pensamento e vamos embora. Maria Dolores, pelas sagradas mãos de Chico Xavier, um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando-lhe preocupação. É sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe faça alterar. Ou então simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta do mensageiro do bem. A dor, a injúria, com o tempo varia. Cada um de nós terá a sua e o seu dia, mas eu lhe peço, nunca desprezes ninguém. Maria Dolores, pelas sagradas mãos de Chico Xavier. Vai chegar o dia, pessoal, e que eu vou voltar aqui, fazer uma palestra, vocês vão embora, chegar em casa e não encontrarão mais sofrimento, e não encontrarão mais dores, e não encontrarão mais injúrias e adversários, mas esse dia não é hoje. Hoje teremos aflições, mas lembre-se do recado do maior: no mundo tereis aflições, ponto final. Não é tereis aflições se forem maus, tereis aflições se baterem na mamãe, tereis aflições se roubarem dinheiro. Não é. No mundo, bons e maus, homens ou mulheres, tereis aflições. O mundo é assim. Mas façam como eu, mesmo tendo aflições, vençam o mundo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. E que é isso? Fui caridoso, passei por tudo como foi incômodo, provocação, e saí daqui sem me vingar de ninguém. Daqui a pouquinho estamos todos no mundo espiritual, e quem sabe o nosso anjo da guarda olha para a gente e fala: parabéns, meninos, vocês voltaram muito melhor. Meus amados, era isso que eu tinha preparado para vocês. Que Jesus nos abençoe. Bom demais, né, gente? Como o Tato falou que a palestra, eu marquei isso daí, ó, né? Tem que ter o mesmo tempo, né? Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? Temos mais 1h30. Tô brincando, tá? Mas quem sabe, né? Numa próxima oportunidade nós não podemos, né? Pensar num mini congresso. Quem sabe umas 2h30 tá legal. Eu acho que todo mundo topa, viu? Nós agradecemos a presença de todos vocês. Que felicidade, né? Podermos estar em família aqui todos os meses. Agradecer ao Zeca, a Dete, a todos do Kardec, a todas as casas espíritas, né? Representados pelos seus dirigentes, todos vocês que estão aqui conosco, o nosso querido Tato, a nossa querida irmã. Que Deus abençoe infinitamente, estejam sempre aqui conosco. Um bom retorno, né? A nossa querida Bauru, um grande abraço no filho, né? Que Deus ilumine muito vocês, viu? Agradecemos a presença de todos, que possamos retornar aos nossos lares, né? E continuarmos a sentir a paz aqui sentida.
Muito obrigado, muita paz, muita luz.